Bom, pessoal, para quem não assistiu o exemplo de viés de popularidade ou começou pelo exemplo de Fairness, eu sou o André Cecilotti, eu sou o orientando de iniciação científica do professor Marcelo. Eu tenho estudado os temas de viés, popularidade e Fairness. Então, nesse notebook aqui eu estou trazendo um exemplo envolvendo Fairness, tema de recomendação. Fairness é a palavra em inglês que a gente traduz para justiça. E nesse notebook a gente vai tratar com o que o Rato de Stack, um pesquisador da Netflix, ele descreveu como fairness, né? Então, nesse artigo do Stack, ele mostra que alguns algoritmos, quando eles são treinados, eles acabam gerando listas de recomendação que foca só no que o usuário mais gosta, né? Então, trazendo esse exemplo para a questão de recomendação de filmes, o Stack mostrou que os algoritmos eles recomendam somente os gêneros que o usuário mais assiste e acaba ignorando os outros gêneros. Então, por exemplo, se o usuário assiste muito filme de ação, mas assiste de vez em quando filme de comédia, o sistema vai recomendar só filme de ação e vai acabar ignorando filme de comédia, né? E isso o Stack atribuiu esse problema à classe de problemas de justiça. Ele disse que quando essa recomendação não, não tem muito a ver com o gosto do usuário, é um, é um acontecimento de injustiça nas recomendações, né? Então ele criou algumas heurísticas para tentar corrigir isso. E é o que a gente vai estar explorando aqui nesse notebook, né? Então, o primeiro passo, a gente está usando o dataset MovieLens 1M. Eu dei uma reduzida no dataset para poder ficar um pouco mais leve para quem quiser treinar no computador pessoal. Então, o dataset tem 200 mil interações com 3.400 filmes e 6 mil usuários, né? O link de download dele está aqui. A gente vai estar usando a biblioteca Surprise para criar os modelos de recomendação. Então, talvez pode ser necessário instalar a biblioteca antes de rodar o notebook. E a gente começa importando algumas coisas essenciais. E o primeiro passo é carregar o dataset, né? Então, a gente pode ver que aqui é um dataset que tem usuários, tem o item e tem o rating que o usuário atribuiu ao item. Então, o usuário assiste um filme e dá uma nota pro filme. É, Aqui a gente vai precisar carregar uma informação de gêneros de filme também, né? Como eu falei, a gente vai estar tratando a injustiça aplicada à recomendação de filmes no sentido de gênero recomendado, né? Então, também coloquei o link para download disso aqui, desse movies.det, que contém essas informações. E é basicamente uma tabela que tem o item, tem o título desse item e tem os gêneros dividido pelo separado por pipe, né? Então, o primeiro passo inicial que a gente faz é separar esses gêneros e colocar eles numa lista. Então, a gente gera um dicionário, que a chave é o ID do item e o valor é uma lista de gêneros. Depois disso, a gente passa para a etapa de divisão da base em treino e teste. Essa divisão é importante porque a gente vai estar treinando modelos, vai estar medindo, tirando métricas dos algoritmos. Então, a gente precisa de treino e teste. E uma etapa inicial que a gente se propõe a fazer é tentar observar os gêneros que são consumidos pelo usuário, né? Então aqui tem a função que a gente implementou para isso. E primeiro a gente vai visualizar do usuário 522. Pegou um usuário qualquer e está medindo a porcentagem de gêneros que ele consumiu, né? Tipo, porcentagem da presença de gênero no perfil. Então aqui a gente vê que o gênero mais consumido pelo usuário
quase 26% é ficção científica, depois vem ação, e aí tem outros, né? Terror, aventura e muitos outros aqui. A gente também visualizou pelo usuário 305 e como é outro usuário, a gente espera que seja outra distribuição, né? São custos diferentes. De fato, né? Esse usuário ele consome quase 41% de filmes de terror e quase 20% de comédia, né? Então é um consumo bem diferente do usuário de cima. E aí a gente começa a visualizar como a recomendação se comporta em relação aos gêneros dos filmes que foram recomendados, né? Então a gente criou um modelo básico aqui usando o Surprise, gerou uma lista de recomendação para cada usuário e pegou os top 10 filmes recomendados. E a gente faz a comparação. Então a gente cria a função para extrair a distribuição da recomendação e a gente começa visualizando para o usuário 305. Então, em azulzinho a gente tem o perfil do usuário, né, que é o que ele consumiu anteriormente. E o cinzinho a gente tem as recomendações geradas. Então a gente pode observar que, por exemplo, o filme de terror foi basicamente ignorado pelo sistema, né? E aí entra esse caso de injustiça, porque o usuário ele gosta bastante de terror, de comédia, de musical. Ele também gosta de ficção científica, de mistério, mas está sendo recomendado coisas que não tem muito a ver com o perfil, né? Então, por exemplo, filmes de crime e filmes de drama. E esse é a injustiça que o Stack trabalha, né? Analisando para o usuário 522, a gente tem o mesmo problema. O usuário gosta de ficção científica, de ação, só que a recomendação focou em um único gênero que ele gosta aqui e esqueceu todo o resto, né? Então, de novo, isso é o que o Stack classificou como injustiça, porque o usuário ele tem gostos, mas o algoritmo está ignorando o gosto do usuário e focando em um gosto específico ou até jogando um gosto que o usuário nunca tinha assistido até então, né? E aí a gente propõe algumas métricas para analisar o problema. A primeira delas é o Mean Rank Miscalibration. Essa é uma métrica para tentar medir o quão injusto o sistema é. E foi uma métrica criada pelo Diego Corrêa. Aqui tem o link do artigo que ele propõe essa métrica. Aqui tem o formato de cálculo dessa métrica. A gente está chamando ela de MRMC. E ela varia no intervalo 0 e 1, onde 1 significa um sistema muito injusto e 0 um sistema completamente justo, né? Em questão de justiça que a gente tratou aqui, né? Ou seja, né, a gente espera reduzir esse valor cada vez mais para ter uma recomendação que esteja alinhada com o gosto do usuário, né? Então, dando mais uma explicação aqui, se a gente tiver essa métrica de valor 1, quer dizer que o usuário ele gosta de ação, mas está recomendando para ele romance. E ele nunca assistiu romance. Então, um sistema ignora tudo que o usuário gosta e começa a recomendar aleatoriamente, né? E 0, o sistema leva completamente em conta o que o usuário gosta nessas questões específicas, né? Bom, aqui tem os cálculos dessa métrica. A gente obteve um valor e vê que dá 0,50. Então tá ali no meio. Não é o sistema mais justo possível, mas também poderia ser pior, né? Outra métrica que a gente trata é o Mean Reciprocal Ranking. Essa métrica ela vai ajudar a medir a precisão do modelo, né? É uma das métricas relacionadas à precisão e o ranking dos itens. E a gente está trazendo ela aqui para tentar analisar, né, qual que é o efeito desse
dessa mudança. Qual que é o efeito que essa injustiça ou essa injustiça provoca na precisão, né? Então a gente espera que a precisão aumente, né? Já que a gente vai estar recomendando gostos do usuário seguindo o que ele assiste anteriormente, a gente espera que esse valor aumente, porque a gente vai estar recomendando coisas que o usuário gosta de verdade, né? Mas a gente vai visualizar isso posteriormente. Então a gente precisa corrigir o problema. E aí é o que o Stack propõe, que ele chama de calibração. Ah, então o sistema do Stack ele vai tentar pegar, medir o quanto a lista de recomendação está variando em relação ao perfil do usuário e ajustar isso, né? E aí ele propõe essa fórmula aqui, é uma fórmula de otimização. A gente encontra a lista de itens em estrela, que é os melhores itens possíveis. E essa fórmula ela tem um parâmetro lambda. Esse parâmetro lambda ele está alterando tanto essa função s. A função s ela é basicamente a soma dos scores. Então o modelo retornou o score para a gente. Essa função s é a soma dos scores da lista. E a função f ela é uma função usada para medir o quanto o perfil do usuário está divergindo dessa lista I de itens. Então, esse parâmetro lambda, a gente vai usar ele para controlar o quanto a gente quer considerar a acurácia ou a justiça do modelo, né? Se a gente usa um parâmetro lambda igual a zero, a gente vai estar considerando só a acurácia retornada pelo modelo. Então a gente vai estar considerando só o modelo que o modelo decidiu para o usuário. Se a gente usa o parâmetro lambda igual a 1, a gente vai estar desconsiderando completamente o modelo e considerando só itens que se alinhem com o perfil do usuário. Então a gente vai variando esse parâmetro para encontrar algo que faça sentido. Né? A implementação disso aqui a gente usou uma técnica de algoritmo guloso que o Stack descreve no, algoritmo, no artigo dele. E aqui tem a implementação. E aqui a gente começa a re-ranquear a lista, né, como a gente chama. Então a gente tem uma lista dos top 100 itens, a gente vai re-ranquear para os top 10 itens usando essa otimização aqui, né? E aí a gente pega os 10, estou usando o trade-off de 0.9. Então 90% focado em o quanto a recomendação diverge do perfil e 10% em acurácia. E tenta fazer um balanceamento aí. Né? E a gente já tem esse valor aqui. Lembrando, a gente viu ali em cima estava 0.50, agora já caiu para 0.09. Ou seja, antes o sistema estava no meio ali, ele não estava nem bom e nem ruim, ele estava no meio. Agora a gente está muito próximo de um sistema justo em termos de gêneros que o usuário assiste, né? E aí, por fim, a gente faz uma calibração, uma comparação pós a calibração, né? Então, olhando aqui o usuário 305, você vê que agora faz mais sentido, né? Antes tinha recomendado gêneros que ele nem assistia. E agora faz até que sentido, né? Tá recomendando bem o que ele assiste. Talvez poderia melhorar um pouquinho o último aqui, recomendar mais filmes de terror. Mas já ficou muito melhor do que antes. Outro usuário que a gente vai analisar é o 522. E esse também a recomendação ficou muito boa, né? Então, azul a gente tem o perfil e verde a recomendação calibrada. E lembrando que a gente viu antes, é muito melhor, né? Faz muito mais sentido a recomendação em relação ao que ele assistiu até então. E a gente faz a comparação entre métricas de precisão. Como eu comentei, né? É esperado ter um aumento, porque a gente tá tentando ter uma recomendação que represente o gosto do usuário. Então,
É muito mais provável dele gostar da recomendação calibrada do que da sem calibração, né? E de fato, a gente vê que aqui o MRR, Mean Reciprocal Rank, a métrica de precisão, ela quase explicou em relação a sem a calibração, né? E quando a gente analisa a métrica de Mean Rank Miscalibration, que diz o quão injusto o sistema é, a gente vê que reduziu a injustiça do modelo, né? Então a gente tem um modelo mais justo. Quando a gente calibra, que é o azulzinho aqui. E bom, o notebook de Fairness era sobre isso. A gente apresentou esse conceito que o Stack definiu, né? Que a injustiça está relacionado a o modelo não representar o gosto do usuário. A gente verificou ali inicialmente que, de fato, né, até voltar aqui, a gente verificou que o sistema inicialmente não representava o gosto do usuário, então o usuário gosta de terror e recomendava drama. Esse é o usuário 305. E é quando a gente aplica a técnica do stack, você vê que, bom, agora está representando mais o que o usuário gosta, né? Então a gente mostrou que o sistema ele fica mais justo, né? Justo seguindo essa definição que o stack definiu. E as recomendações melhoram em termos de precisão, né? Então, basicamente isso. Eu coloquei algumas referências para aprofundamento. Acho que tem uma referência muito boa que é um survey que tenta trazer vários temas envolvendo fairness, sistema de recomendação. Como eu mencionei, ele fairness foi o stack que definiu aquele conceito, mas o fairness ele pode estar relacionado a muita coisa, né? Então pode ser injustiças que envolvem questões sociais, questões como educação, nacionalidade, renda, grupos minoritários. Tudo isso pode ser fairness. Fairness ele pode ter várias formas de aparecer dentro do sistema de recomendação. E é uma área que é um dos tópicos bem quentes ali. Então, para quem quiser se aprofundar, tem esse artigo que ele vai tentar trazer um escopo geral de onde o fairness aparece, sistema de recomendação. Bom, acho que o notebook era isso. Quem tiver qualquer dúvida, crítica ou sugestão, pode entrar em contato comigo ou entrar em contato com o professor que ele repassa para mim. Espero que tenham gostado e muito obrigado.